Já começa com Prota degolando a traqueia de um figurante. Ele era um único guerreiro enfrentando um exército infinito. Todos estão com medo de serem o próximo fatiado, mas perceberam que esse monstro está exausto e só terão essa chance para o derrotar, então todos avançaram. O guerreiro sente que seu coração está prestes a explodir e cada respiração era como se tivesse um metal afiado raspando o céu de sua boca. Seus inimigos, mesmo caindo aos montes, avançavam. Beirando a morte, ele já não sabia se era sangue ou suor em seu rosto. Ele sente que isso não é apenas um jogo, isso é real. Mas enquanto a lâmina final perfurava seu peito, despertou o coração do monarca e mestre de armas, dois raros traços ocultos, só que é tarde demais. Fim de jogo. Após ser solado, ele xingava o jogo de lixo. A tela de derrota no monitor iluminava um quarto bagunçado. Ao seu redor, caixas de comida e latas vazias eram um reflexo de um fracassado cercado em seu próprio lixo. O guerreiro lendário era Park Hyun-myung. Seus pais deram esse nome esperando que ele vivesse sabiamente. Enquanto lá fora as pessoas normais trabalhavam, ele se trancava em seu quarto em plena luz do dia, se tornando um viciado em jogos que tinha largado o emprego há meses. E percebe que já faz 5 anos que está desperdiçando sua vida nesse jogo falido, onde ele era uma verdadeira lenda. Seus dias têm sido tudo menos sábios. Ele se lembra que 3 meses atrás, sua waifu disse que lamenta e que o considerava uma boa pessoa, mas não podia continuar ao lado de alguém que não tinha futuro. Ela estava numa fase da vida em que precisava casar e que todas as amigas estavam se envolvendo com profissionais estáveis ou homens empregados em corporações famosas. Tentou continuar, mas com um olhar de desprezo sentiu pena e desistiu de explicar. Era melhor terminar em 5 anos de namoro ali mesmo e desejou que vivesse bem. Depois que ela o largou, pediu demissão, trancou a porta e mergulhou em Pangênia, o único lugar onde ele não era um perdedor. Tudo começou no lançamento do jogo há 5 anos, com uma frase promocional do desenvolvedor: "Aquele que zerar este jogo, concederei um único desejo." Essa promessa atraiu até jogadores profissionais, mas eles foram humilhados. Milhares desafiaram esse mundo e abandonaram. E até agora ninguém foi capaz de zerar. Hoje, Pangênia tem apenas um jogador online, ou 0 se ele estiver dormindo. O jogo tinha uma dificuldade brutal e insana. Haviam boss que fingiam ser aliados, apenas para te apunhalado pelas costas. E existiam até implacáveis NPCs nomeados, que te caçariam até os confins do mundo se tivesse uma recompensa pela sua cabeça. Mas o pior era a morte permanente. Ao morrer, teria tudo apagado para recomeçar do zero. É um jogo de maluco, parece que o criador não quer que ele seja zerado. Mas agora, 5 anos de esforço, com 8 dos 15 itens lendários de todo o jogo, junto do personagem em que ele mais investiu, haviam sido deletados. O personagem dele estava sendo apagado, mas adquiriu 1.600.000 de pontos graças aos itens lendários que conseguiu. O máximo que tinha conseguido da última vez que teve um personagem deletado foi de 80.000 pontos. Seu antigo personagem, com apenas um talento de esgrima, morreu após conquistar o título de Mestre da Espada. Um talento custa 10.000 pontos, e agora que recebeu 1.600.000, pode maximizar o que quiser. O jogo recomenda investir em um talento seguro, como magia, mas ele acha que não é capaz de zerar o jogo de qualquer jeito. Pela primeira e última vez, vai apenas se divertir um pouco antes de deletar esse vício e clica para o jogo escolher habilidades aleatoriamente, selando seu destino. O sistema enlouquece. Uma mensagem que ele nunca viu em 5 anos de jogo surge. Uma peça oculta foi ativada. Antes que ele possa raciocinar, uma nova notificação o parabeniza por ter cumprido as condições especiais e está sendo convidado para Pangênia. De repente, a realidade ao redor dele começa a se distorcer. Uma boca monstruosa, feita de sombras e dentes, grita através das dimensões. É uma voz cheia de ódio divino que invade a tela e fica dentro de sua mente, amaldiçoando um Deus perverso, que era um ser mais brilhante que a luz, mais escuro que as trevas, que vive entre a criação e a destruição, e jura que todos os mundos que ele criou virariam cinzas, e deseja que o Prota encontrasse a felicidade em Pangênia. Ele desmaia e acorda com o chicote estalando em suas costas, atingido pelo capataz que berrava que, se continuasse agindo como um escravo inútil, serviria de comida para o High-Dragon ao desmaiar outra vez. Ao redor tem fileiras de homens e mulheres em condições escravizados marchando forçadamente.
O gosto de sangue, terra, as correntes, a dor, o cenário desértico, ele raciocina que tudo era real. O capataz dá outra chicotada violenta no Prota, exigindo que ele parasse de se afastar da formação, ou não sobreviveria por muito tempo. Ele reconheceu a criatura como um Hydreigon do jogo, e o cenário desértico parecia vagamente familiar. Agora, começando a usar o cérebro, ele sussurra: janela de status. Analisando os números de seus atributos, se deu conta de que rompeu o limite humano em todos os atributos. Força, resistência, agilidade, inteligência e poder mágico marcavam 12, quando o normal não passava de 1 a 10. Além disso, carregava 22 talentos comuns e 13 talentos ocultos. E no final, uma profecia sinistra em letras pequenas. Colapso de Pangênia está em 6,12%. À medida que o colapso progride, a fronteira entre a realidade e Pangênia irá desmoronar. Quando o colapso exceder 10%, a primeira fenda ocorrerá. A análise é interrompida quando o chão começa a tremer. Os escravos cansados olham para o horizonte apavorados. Uma nuvem de poeira se levanta sobre as dunas, e de dentro dela, a Princesa Serpente, atacando com o exército da Rainha do Deserto, que quebraram o pacto de não agressão entre eles. Os bárbaros ordenam que todos entrem em formação de batalha. Enquanto o exército avança, recebe uma missão para sobreviver. A recompensa iria variar de acordo com a performance. Se falhar, o resultado seria morte no jogo e na vida real. Seu corpo iria desaparecer. A chuva de flechas cai sobre os escravos e guardas. O pânico em sua mente é silenciado pelo traço oculto Coração do Monarca Sangue de Ferro, que o tornava incapaz de se cansar rapidamente e o deixava imune a qualquer perturbação mental. Ao seu redor, o massacre continua. Ele pega as chaves e arranca as algemas rapidamente. Pega a espada de um guarda abatido e, guiado apenas pelo instinto, ativou o traço de espadachim. A lâmina avançou antes mesmo que ele percebesse, retalhando o primeiro figurante que cruzou seu caminho. Mas 3 bárbaros se aproximam com sede de sangue. O primeiro avança para dar uma estocada, e em um piscar de olhos, o Prota cortou a ponta da lança e lança a lança no lanceiro. O outro aproveita a brecha para tentar decepar o Prota, mas com um reflexo absurdo, ele prevê cada ataque inimigo antes mesmo que se movesse, que rebate com o Sparrow e perfura o tórax do segundo. E o terceiro não teve nem chance para fazer algo, foi partido sem misericórdia. Os inimigos restantes recuam, assustados com um monstro à sua frente. Afinal, a informação que receberam garantia que a expedição era composta por fracos e doentes, e não um monstro assassino. O sistema confirma o traço oculto de destreza com armas, aumentou sua proficiência com espada e lança para 6. O nível máximo é 10. Ele já tem o domínio de um cavaleiro. Com isso, foi capaz de sobreviver. Sozinho, ele encara o exército e se questiona. Deve ter uns 500 deles. Onde está o bom senso desta missão? Alguns momentos antes, a rainha queria confirmar se a expedição enviada ao reino demoníaco havia falhado, devido aos rumores de que o poder daquele território permanecia intacto. Questionou se essa informação era verdadeira, dirigindo-se àquela que era conhecida como a Princesa Serpente. Pois, se souberem que a cidade-deserto Faisalmer não participou da expedição, o continente central irão os responsabilizar pelo fracasso, devem impedir isso. Ela dá a ordem para que vá para o deserto de Causman imediatamente e abater todos os sobreviventes. Os que conhecem Faisalmer não cometeriam o erro de enviar tropas, e que deveria apagar cada pedaço de evidência ligada ao fracasso da expedição. E se fosse capaz de realizar esta tarefa, a rainha iria retirar a maldição da própria princesa. De volta ao calor do deserto, do alto de uma fera, um subordinado a informa que a ordem ainda não foi concluída. Ainda tinha um escravo resistindo. É o Prota que está causando um massacre, mas para defender sua vida. Ele estava no seu limite e felizmente sobe para o level 2, e com isso a sua saúde, poder mágico e fadiga são restauradas. Os bárbaros que estavam tomando uma surra recuam com a ordem da princesa. Agora sabemos o nome dela, Isabella von Dercian, nível 8. Status, talentos e habilidades não podem ser vistos devido ao baixo entendimento do alvo. O Prota reconhece que não conseguiria vencer ela. Em Pangênia, o nível máximo é 10. A partir do 7 surgem as diferenças reais, e a lacuna de poder é quase impossível de ser superada. Nível 8 é um outro patamar. Simplificando, é um nível possível apenas para chefes de organizações famosas. Mas o que chama a atenção do Prota é o efeito de status. Ela é incapaz de deixar a área devido à maldição da Rainha do Deserto.
Isabela acha as habilidades dele bem interessantes, mas com aura assassina, avança pronta para falecer o último sobrevivente. Por um momento, sua mente volta para sua vida como jogador. A razão pela qual ele jogava Pangênia, um jogo criticado por sua dificuldade, era simples. Não importava o quão difícil fosse, ele sempre encontrava uma estratégia. Isabela avança em velocidade com a lâmina em direção ao gogô do Protinha. Ao invés de lutar, ele faz uma pergunta audaciosa. Você não quer se livrar da maldição da rainha? A lâmina para a milímetros da garganta dele. Confusa e hesitante, questiona qual é a real identidade do escravo. Ele responde que é aquele que lê as estrelas e guia para as estrelas, um leitor de estrelas, e que vai ajudá-la a tirar a maldição da rainha e deixar o deserto. A Isa não esperava por essa revelação. Funcionou, pensa o protagonista, aliviado. A lógica é a seguinte: Leitor de Estrelas é um NPC necessário para os jogadores ultrapassarem o nível 10 e alcançarem a transcendência. Como é um trabalho que só existe como NPC, naturalmente ele não é um leitor de estrelas de verdade. Mas, para retirar o efeito de status Maldição da Rainha, a bênção das estrelas concedida por um leitor de estrelas é obrigatória. Para Isabela, que deseja escapar da maldição mais do que tudo, ela não tem escolha a não ser tentada por essa oferta. A razão pela qual ele tem tanta certeza de que ela quer escapar é simples. Isabela von Dercian é uma personagem que eu criei. Ela é sua personagem trágica, abandonada porque eu escolhi o ponto de partida errado no jogo. E a Maldição da Rainha é uma mecânica de jogo criado para impedir que os jogadores deixem a área inicial muito cedo. Reflete que os personagens são criados principalmente para verem o final do jogo. São existências destinadas a vagar pelo mundo livremente como um pássaro. No entanto, ele abandonou essa existência ali, e entende que ela deve ter sido amarrada a este lugar devido à maldição da rainha. Isabela pergunta seu nome. Surpreso, ele responde Randolph. O sistema confirma que o apelido do personagem foi definido. Embaiando suas armas, avisa que irá adiar a morte do Mac por enquanto, mas o deixa avisado de que se for mentira, ela o rasgará inteiro. Ela caminha em direção aos seus soldados e ordena que o escoltem. Apesar da confusão das tropas, ela deixa claro que ele é um convidado VIP e deve ser servido com o máximo de cuidado. A missão sobrevivência foi concluída. O sistema calculou os detalhes, como sem precedentes e maravilhoso além da perfeição. O que também é fácil, né? Já que só ele jogava isso. Continuando. A constelação da sorte sorri para sua sorte de principiante, e a constelação do combate fica impressionada. Exausto, ele desaba na areia, aliviado de ter sobrevivido. O sistema exibe a pontuação total de 220 pontos, um resultado histórico que é atualizado para o Hall da Fama da missão principal. No Palácio de Faisalmer, ele se sente sortudo por ter adquirido 3 itens. A alma de High Dragon é capaz de invocar e controlar um High Dragon de nível 5, e ainda é fortalecida pelo traço oculto Lorde das Bestas, um item tão raro que só apareceu uma vez em 5 anos de jogo. A espada de Michela é a arma do gigante cavaleiro que matou o primeiro High Dragon, poderosa e carrega a maldição do dragão, um jeito essencial de começar o jogo. Mas o que realmente o deixa confuso é o terceiro item, Fragmento da Regra de Ouro Quebrada. Permite sincronização entre a realidade e Pangênia. Tempo restante 24 horas. Pode ser usado na loja da Regra de Ouro. Ele não fazia ideia do que aquilo significava, apenas que não era algo normal. 3 servas de Isabela entraram no banho e se ofereceram para lavá-lo. Ele recusou, mas pediu que lavassem apenas seus pés, enquanto percebia que era um teste. Um leitor das estrelas não demonstra reação à luxúria, ou seria morto na hora. Tentava se acalmar repetindo compostura mentalmente. Prestes a perder o controle, decide ver o Hall da Fama. Espantado, reconhece seus antigos companheiros, Grácia e Minty Shokoizuyami, que jogavam Pangênia com ele. Pensou que tinham simplesmente abandonado o jogo quando desapareceram repentinamente. Mas a verdade é que não desistiram, eles foram invocados para Pangênia também. Além disso, uma nova janela do sistema avisa que entrou no ranking de sobrevivência e agora está ativada a função de Log Out. Ao perceber que pode sair deste maldito jogo, expulsa as servas alegando que está na hora de falar com as estrelas. Elas se negam, lembrando que a princesa serpente ordenou que o lavassem. Mas ele usa sua falsa autoridade para pressioná-las. Caso fosse impedido de realizar a comunicação com as estrelas no horário exato, o leitor das estrelas perderia seu poder. E era para perguntar à princesa se ela realmente deseja isso. A ameaça funciona. Ele ainda pede para avisarem que quando ele terminar, iria visitar a Isabela.
Assim que a porta se fecha, suspira aliviado, pois tinha medo de ficar preso ali para sempre. Sem pensar duas vezes, pressiona o botão de Log Out. O sistema inicia o processo, deixando um aviso final. Deixe seu personagem em um local seguro. Se o seu personagem morrer, você morrerá na realidade também. Finalmente acorda no seu quarto. Ele se questiona se acabou pegando no sono enquanto jogava de novo. Tentando se acalmar, ele se nega a acreditar que foi sugado para dentro de um jogo. Não faz nenhum sentido lógico. De repente, um estrondo enorme começa a tremer seu quarto, junto com gritos de terror de socorro vindo de fora. Ele corre para a janela e se depara com a cidade em chamas, pessoas fugindo desesperadas, fugindo de monstros gigantes que estão destruindo tudo. Seu corpo inteiro travou, aterrorizado. Ele só queria descobrir o porquê os monstros de Pangea estavam em sua realidade. Um louva-a-Deus gigante já fez diversas vítimas pela rua. A polícia atira, mas não adianta, e tenta evacuar os civis sobreviventes. Ryun vê da janela sua vizinhança sendo destruída. Abismado, acabou deixando um fragmento dourado cair de seu bolso. Pouco antes ele achava que era um sonho vívido demais. Pangea não foi um delírio. Tudo foi real. Se os monstros vieram para a realidade, então os itens também devem funcionar aqui. Ele corre até a bolsa e arranca de lá a espada de Michela e a alma de Hydragon. No jogo era só dar um clique duplo. Como usaria isso na vida real? Na janela de status estava o fragmento da escama dourada quebrada. A sincronização entre realidade e Pangea pode ser ligada ou desligada. É agora ou nunca. Ativar. Uma figura de uma deusa aparece atrás dele que usa a aura para fundir o jogador ao personagem. Sincronização com Randolph está completa. Tempo restante, 24 horas. Na rua, uma mãe corre fugindo com a filha no colo. Nesse momento, escombros do prédio cedem acima delas. Ela consegue afastar a filha em segurança, mas é esmagada pelo concreto e ainda avisa para a garotinha fugir sem ela. De repente, uma mulher que tinha acabado de jogar as havaianas fora foi correndo para tentar socorrer, mas é fraca demais para levantar os escombros e atende ao pedido da mãe para que proteja a garotinha. Mas não tem tempo nem de se proteger. Ao se virar, dá de cara com o louva-a-Deus vindo degustá-la. Ela paralisa, pensando que é assim que morrerá. Mas sempre o nosso herói aparece no último momento, com um corte que separa a cabeça do monstro do corpo, e ele tritura toda a criatura. A mulher olha aliviada, sem entender quem é aquele homem. Outro louva-a-Deus avança pelas costas. Ela tenta avisar, porém uma das cabeças da Hidra Dragão morde o monstro ao meio. A mulher acha que está sonhando ao ver uma Hidra de 9 cabeças. Ryun pede para ela se cuidar e vai embora, ignorando a mulher que estava sendo esmagada por pedras. Mais pessoas começam a se agrupar. A criança corre para a mãe, enquanto o protagonista está acabando com essas pragas do Egito. O noticiário mundial relata que não é só na Coreia. Os monstros estão em todo o lugar, destruindo diversas cidades do mundo. Mas assim como o protagonista, os guerreiros que enfrentavam os monstros no jogo também aparecem na vida real. Um desses novos heróis tenta acalmar a multidão de sobreviventes. Pessoal, não se preocupem, eu protegerei todos vocês. Todos unam suas forças. Alguém gravou essa cena e o vídeo viraliza. Longe do caos, outro jogador assiste revoltado com os heróis. Idiotas estão desperdiçando seus fragmentos da escama dourada. O nome do jogador é Massacre. Ele entende que falta pouco tempo para que os dois mundos se tornarem um só, dando início à Era de Caos, onde todos são competidores, e quem possuir mais fragmentos e mais habilidades se tornarão os protagonistas dessa nova era. Ele abre o ranking que estava parado há 2 anos e que agora foi finalmente atualizado. Em primeiro lugar, o Prota, com 220 pontos, e o Massacre está em 5º lugar. Se pergunta se esse Randolph seria o fantasma ou o espírito. Como ninguém sabia seu nome verdadeiro, todos se referiam a ele por esses 2 apelidos. Ele foi a primeira pessoa a formar uma expedição de NPCs chamada Expedição ao Reino Demoníaco, sendo o único a chegar ao chefe final antes do fim do jogo. Embora sua tentativa tenha terminado em morte, ele ainda é o jogador número 1 de Pangea. E desconfia que os talentos do fantasma foram passados para Randolph. De volta a Randolph em Pangea, refletindo sobre a bagunça que o mundo está se tornando. Lembra quando falhou na missão à expedição do Reino Demoníaco por causa dos mercenários NPCs que o traíram? Na época, ele achou que era a mecânica do jogo, mas agora ele entende que as traições teriam sido causadas por outros jogadores que não queriam que ele zerasse o jogo. Com a fronteira entre realidade e Pangea desmoronando, ele tem que garantir a própria segurança em ambos os mundos e precisa ficar mais forte rápido. Determinado, entra no grande salão. A mulher, com um tom sarcástico, pergunta: "Já terminou de conversar com as estrelas?"
Sim, vou cumprir a promessa que fiz, mas tenho uma condição. Você tem que me levar até o santuário. A mulher acha isso loucura. Isabela, para que eu consiga tirar sua maldição, preciso da estrela escondida nesse lugar. Ela hesita. O santuário é proibido. Se descobrirem que levou um estranho, ela será decapitada. Mas a segunda missão principal é conseguir uma classe, e a classe que o prota quer está lá. Ele relembra que encontrou essa quarta estrela por acaso em sua vida anterior, quando upava. É o único jogador no mundo que sabe onde está. Ei, não temos tempo. É sua última chance de sair desse deserto. Decida. Algum tempo depois já estão no santuário e o chão está cheio de guardas que ousaram impedir a Morena. O prota pensa que se tivesse falhado em persuadi-la, seria a sua própria cabeça que estaria rolando no chão, e que ela era a aliada mais confiável possível. Agora, finalmente chegaram ao solo sagrado. Ao adentrar no santuário oculto do deserto, recebeu a subquest para explorá-lo, com recompensas baseadas na taxa de exploração. O sistema o alerta. Seu nível 2 está abaixo do recomendado, que é 8, e o ar está transbordando veneno com energia demoníaca. No entanto, seu traço oculto, resistência demoníaca do gigante, está o protegendo. Ao olhar para as profundezas do abismo, onde só tinha pilares de pedra, ela comenta que parecia que eles tinham pegado o caminho errado e que até mesmo o portador das estrelas cometia erros. Mas ao tentar pegar outro caminho, ele o impede, perguntando aonde ela ia. Ela avisa que os pilares à frente eram uma armadilha. As correntes de ar do abismo foram projetadas para arrastar qualquer um que pulasse sem saber. Como que um portador das estrelas era incapaz de detectar uma armadilha tão simples? Ele só pergunta, tá com medo? Ela negou, pois certamente as chances de ser uma armadilha eram altas, e inventou uma desculpa conveniente de uma cãibra na perna. Por isso, queria ir por uma rota mais segura. Ele não quer perder mais tempo e mandou que ela subisse em suas costas. Ela rejeita, achando que ele estava com pressa de morrer, mas ele explica que quando o amanhecer chegar e descobrirem os guerreiros abatidos, ela será suspeita e a rainha mandará mais guerreiros para prendê-la. Então, em vez de perder tempo com medo, é melhor eu te carregar e correr. Envergonhada e sem escolha, Isabela subiu, resmungando que se não fosse pela maldita cãibra, ela jamais faria aquilo. O prota finge que acredita, ele sabe que ela tem acrofobia e avança mesmo assim. Segure-se firme. Ei, aonde você está indo? Essa é a direção errada, não há caminho aí. Ele corre em direção à beira do precipício, ao invés dos pilares, e salta para o abismo. Enquanto caem, o traço oculto, mutante, foi ativado, permitindo que ele veja todos os segredos invisíveis aos olhos humanos, e a escada invisível se revela apenas para ele. Agora, Waifu se acalma, mas fica incomodada ao perceber que tinha um caminho secreto ali, que ela, a segunda em comando de Falsalmer, e não sabia. Além disso, mesmo que o santuário estivesse transbordando veneno e energia demoníaca, o prota nem está ofegante. Há coisas estranhas demais acontecendo para simplesmente atribuir ao fato dele ser um portador de estrela. Enquanto carrega Isabela, o prota provoca dizendo que ela era muito pesada para uma nível 2. Ela ameaça fatiá-lo. Mas a Morena percebe algo estranho. A confiança dele não é apenas a arrogância de alguém forte. É como se ele estivesse reencontrando um velho amigo que não via há anos. Nós já nos conhecemos antes? Ela pergunta intrigada. Não, nós nunca nos encontramos no mesmo lugar. O que isso quer dizer? Significa que eu já te vi, mas você nunca me viu. Eles chegam ao topo da escadaria e ativam o poder de teletransporte do santuário e se encontram em um belo jardim, um lugar completamente diferente do deserto desolado de onde vieram. Hyun-Meng explicou que o lugar era protegido por uma barreira de domínio, onde apenas aqueles que seguiam o caminho designado podiam ver o que estava à frente. E lembrou do próximo desafio a seguir. Rochas começaram a se juntar, formando golems, que são os guardiões do santuário e estão no nível superior, se posicionando prontos para atacar. Ele sabia que, em seu nível atual, um arranhão dessas criaturas significaria morte instantânea. Então decidiu irritar a Isá. Sua cãibra na perna ainda não melhorou? Você continua falando besteiras, apenas calhe a boca e observe. O golem gigante prepara um belo socão na mulher, mas a Isá nem tenta desviar. Com a sua agilidade, ela picota e estoura o lado direito do golem, ou a esquerdo, enfim. Ela está com pressa para obliterar mais golems, já salta partindo ao meio o tronco de um, em sequência acerta o núcleo do segundo, e o que vinha por trás tem a cara toda rabiscada, facilmente explodindo todos os demais descendentes de Malphite. O prota nem levantou um dedo, e foi ele quem recebeu uma proposta oferecendo a classe Criador de Golem. O sistema está reconhecendo a morte causada por Isabela como se fosse dele, tratando-os como um grupo.
Em Pangeia, classes do tipo Invocador são raras, e Criador de Golem é uma classe de alto nível. No entanto, essa não é a classe que ele deseja, e recusa. Ele busca a classe que só o verdadeiro mestre deste lugar pode concedê-lo. De repente, uma mudança repentina. Uma notificação anuncia a chegada de uma nova ameaça. O Rei Antigo, o mestre desta montanha sem nome, que foi enterrado pela estrela sem nome, se enfurece contra os intrusos. Uma montanha inteira começou a se erguer, revelando seu verdadeiro objetivo. Hillmeng pensa que finalmente apareceu o grande deus que guarda as estrelas, o Rei Antigo Dramut. Um novo aviso alertando que o jogador está muito abaixo do nível 10 que é recomendado pelo santuário. Mas o prota ignora, pois está exatamente onde queria estar. Isabela, assustada, perguntou se ele esperava que ela enfrentasse o guardião para ele. Park Hyun a tranquilizou, dizendo que, apesar da aparência, ele é bastante gentil e nunca atacava primeiro. Mas a serpente dá um bote surpresa na morena, que se jogou no chão para desviar. A mordida erra por pouco, a deixando brava com o prota, que estava confuso. Isso é estranho. Eu me lembro dele como uma criatura amigável que ajudava a guiar o caminho. Essa cobra parece amigável para você? Indignada com o julgamento completamente errado dele. A serpente Dramut encarou Isabela e a desafiou. Desafiante do santuário, derrote-me e prove sua qualificação. Isabela entra em pânico, gritando que não é ela quem está desafiando o santuário. Você derrotou meu sentinela e agora nega sua intenção? Ele a ataca novamente, avisando que se ela não conseguir provar seu valor, nunca sairá dali viva, e começou a distribuir rabadas. A Isa vai desviando, gritando desesperadamente a cada ataque. Ei, não sou eu o desafiante. Diga-me o que fazer, portador da estrela. Não fique aí parado. Ele estava imerso em seus próprios pensamentos, lembrando quando passou por esse lugar que antes não precisava derrotar Dramut. O que será que mudou? De acordo com a história do jogo, Dramut era uma besta encantada, cujo corpo cresceu e ganhou sabedoria por causa da energia espiritual da estrela. Nosso prota, quando estava jogando como seu personagem Wilhelm, de nível 10, um transcendente de 5 estrelas, foi até esse santuário e Dramut o guiou obedientemente até a estrela. O comportamento diferente da criatura era simples. No passado, era esmagadoramente mais forte, então deveria estar qualificado. Se o jogador é mais fraco que Dramut, ele ataca, e se questiona o que deveria fazer. Enquanto isso, a waifu estava tomando rabadas e sofria os efeitos do veneno até que seu corpo parou de se mover. Em seus momentos finais, se pergunta se entrar no santuário com aquele que se diz ser o portador da estrela tinha sido um erro. Pare, Dramut, disse o nosso herói, e a cobra hesitou o encarando. Como você sabe meu verdadeiro nome? Seu mestre, Wilhelm, retornou. Você é Wilhelm? A cobra começou a coringar. Parece um vira-lata sofrendo de bronquite. Você nem mesmo se preparou para receber a estrela? Você é mais fraco até mesmo que os Golem Sentinela. Escute bem, Wilhelm era um humano poderoso, um transcendente perfeito, digno de ser meu mestre. No entanto, Wilhelm falhou na expedição ao reino demoníaco. Todas as suas estrelas caíram. Isso significa que ele teve uma morte completa. Mesmo que ele tenha partido, uma criatura inferior como você não tem o direito de falar o nome dele. A cobra avança para engolir o nosso prota, até que ele escuta. Honre o contrato que fizemos, Dramut. O guardião quer saber como o humano sabia sobre a existência de seu contrato com Wilhelm. Isso era segredo, por causa que, nos termos do contrato, aquele que obtivesse a estrela da montanha enterrada aprenderia o verdadeiro nome do guardião e se tornaria o novo mestre da montanha, a quem o guardião deveria obedecer. O contrato não podia ser revelado, sob pena de morte pela maldição do pacto. Rion percebeu que, felizmente, as regras do jogo ainda se aplicavam. Como aquele era o corpo de Randolph e não de Wilhelm, seu antigo personagem que fez o contrato, a maldição não o afetava. Ainda desconfiado, perguntou quem ele era, que respondeu que se a criatura quisesse saber, deveria guiá-lo, pois a estrela revelaria sua identidade.
A cobra o alertou que a estrela não mostrava misericórdia aos não qualificados e que ele seria consumido pelas chamas no momento em que se aproximasse. Confiante, respondeu que talvez sim. Ele provocou a criatura perguntando se ela estava com medo de que a estrela o reconhecesse e revelasse que ele era o seu verdadeiro mestre. Isso deixa o guardião irritado. Você é apenas um pirralho que parece que sumiria com uma única mordida. O que lhe dá a confiança para agir com tanta arrogância? Eu não acredito que você seja Wilhelm, mas como sabe do contrato, matá-lo não parece certo. Muito bem, siga-me, garoto. Eu o levarei até a estrela. Prefiro deixar que a estrela se livre de você. Dramut os guiou até uma câmara escura, onde Isabela perguntou se era ali que a estrela estava, e o prota confirma. Para ser mais exato, o objeto colocado sobre o altar é a estrela. No centro da sala, sobre um pedestal, repousava um crânio humano. Aquele crânio é uma estrela? Isabela questiona, confusa. Ele explica que aquele era o rosto de Leia. Quando Leia, a deusa gêmea de Pangeia, morreu, seu corpo foi dividido em 32 fragmentos e espalhado por todo o continente. Esses 32 fragmentos do corpo de Leia são o que chamamos de estrelas, e são usados como catalisadores de limite para alcançar a transcendência. Ele se aproxima do altar e pega o crânio, que começa a brilhar. Só que uma explosão de chamas o atingiu, envolvendo-o completamente. Isa grita para saber se ele está vivo. A cobra ficou feliz, pois tinha avisado que simplesmente queimaria ao se aproximar da estrela. Foi arrogante e agora que a estrela o rejeitou, deseja que queime até os ossos. A estrela começa a sincronizar em seu corpo, reconhecendo seus inúmeros traços ocultos. Sua mana foi convertida em energia estelar e que ele ganharia mais poder à medida que o número e os tipos de estrelas que possuísse aumentassem, e que o efeito da estrela não desapareceria mesmo após a transcendência. Finalmente, ele havia adquirido a classe Sucessor das Estrelas e ficou farmando aura. Ei, Isabela, o que quer fazer quando sua maldição for quebrada? Eu quero sair do deserto e encontrar a linhagem da família Dercian. Nesse caso, eu a abençoarei para que possa sair do deserto sobre uma condição. E qual é? Sirva-me por 1 ano. Depois disso, eu a concederei a liberdade e a ajudarei a encontrar a linhagem de sua família. Isabela hesita, lembrando-se das mentiras e da tirania da rainha a quem servia. Mas nosso prota a convence. Eu não sou a rainha, não estou mentindo. Ela hesita, mas pior que tá, não fica. Eu o servirei. Aceitou a proposta se ajoelhando. Com esse gesto, ela está selando o seu juramento de lealdade. Depois de botar a morena a ajoelhar e elogiar a boa decisão dela, ele se vira para o guardião. A propósito, Dramut, o dono da estrela é seu mestre, correto? Sim, respondeu cheio de medo. Certo, então curve sua cabeça, seu desgraçado. A cena volta para a rainha do deserto. Um guarda informa que Isabela entrou no santuário com o escravo que ela capturou. Prendam os dois imediatamente.